temos esse pacotão, Alexandre de Moraes, tem CPMI do 8 de janeiro, esse caso dos advogados, 8 de janeiro, tem a questão do aeroporto de Roma, né, todas as diabruras do Moraes. Primeiro, aí, bom, isso é as ilustrações do Globo, né? Ana, você primeiro, depois o Leandro, vai. Eu só queria trazer, né, uma coisa que nos anos 80, antes do Muro de Berlim cair, né, cair não, ser derrubado por homens e mulheres, né, de fibra, de coragem, como Reagan, Thatcher, João Paulo II, nos anos 80, o Reagan, então o presidente dos Estados Unidos, tinha um senso de humor, né, maravilhoso, ele tinha o apelido de grande comunicador. Ele sempre contava uma piada aqui e ali nos seus discursos, e uma vez ele contou uma piada de que ele, conversando com um russo, ele disse que viver nos Estados Unidos era muito bom, né? Que lá era muito bom, e aí ele pergunta como é viver na Rússia, na União Soviética, e aí o russo reclama, não posso reclamar. Aí o Reagan fala, mas então quer dizer que é bom? E o russo responde, né? Atrás da cortina de ferro, ele responde: não, é que eu não posso reclamar mesmo. E vejam vocês, eu vou pedir à produção para colocar na tela a nossa realidade. O Pato Donald perguntando para o Zé Carioca: como é viver no Brasil? Não posso reclamar. Então é bom? Não, é que eu não posso reclamar mesmo. Ou seja, é a República Soviética do Brasil. Leandro, vamos lá, pacotão Alexandre de Moraes, porque essa história do aeroporto de Roma também já foi longe demais. Parece que se configura aí um tremendo abuso de autoridade. O pessoal, a polícia da Itália já disse que o Mantovani, o empresário, encosta levemente nos óculos do filho de Alexandre de Moraes. As imagens até agora não foram divulgadas, né? Se mostrassem alguma coisa concreta, né? A gente provavelmente já teria visto. O relatório da Polícia Federal foi um relatório feito por um agente, não por um perito, para não desagradar o chefinho. Então, pacotão Moraes para você agora. Eu acho que tudo vem, né, da mesma linha. Qual é a linha? A linha daquele inquérito das fake news que foi criado pelos próprios ministros para defender os próprios ministros. Então a gente tem uma lógica em que você tem na mesma figura as supostas vítimas, os investigadores e os acusadores. Então não precisa ser muito esperto para saber que isso nunca vai funcionar, né? Que isso não vai representar o Estado de Direito. Até mesmo o Randolfo Rodrigues, quando foi aberto esse inquérito, a gente faz 5 anos, vai fazer 5 anos no início do ano que vem que esse inquérito está aberto. O Randolfo Rodrigues mesmo falou, né? Isso aqui não existe, né? Nem lá na lei do talhão você vai ter o juiz sendo a vítima e o investigador. E aí a gente tem esse copy-paste das CPIs, né? Para mim, a grande CPI que existiu foi a CPI das fake news, que mapeou a direita brasileira, e depois nas outras CPIs que aconteceram, CPIs, a gente teve um copy-paste, né? Essas pessoas aqui que a gente quer tirar de circulação, que a gente quer censurar, né, que a gente quer prender eventualmente, então vamos só fazer aqui o paste nas próximas CPIs, e a mesma coisa a CPI do dia 8 de janeiro, pegou lá o copy-paste das outras CPIs e simplesmente, né, reforçou que essas pessoas têm que ser tiradas de circulação, têm que ser censuradas e assim por diante. Então o que a gente está vendo nada mais é do que o aparelhamento da justiça para cumprir fins políticos, o que basicamente marca uma ditadura, né? Nas ditaduras não existem instituições independentes e que vão ser pautadas pela lei, o que muita gente chama de democracia, outros chamam de Estado Democrático de Direito e assim por diante. Não. A gente tem pessoas que utilizam a sua posição de poder para se defender e para defender os integrantes do seu grupo, enquanto usa essa mesma posição de poder para perseguir, censurar, prender os seus opositores, né? Era assim na Alemanha Oriental, é assim na Coreia do Norte, é assim na China, era assim na União Soviética e agora é assim no Brasil. Esse caso, só para finalizar, né, porque eu acho que é importante, esse caso aí do casal lá que fez um bate-boca com o filho do ministro é simbólico, né? Você tem lá as imagens, aí as imagens aparentemente não são condizentes com a versão oficial. O que se faz? Se escondem as imagens
o ministro lá, Toffoli, o relator do caso, disse que era para proteger a privacidade daqueles que apareceram no vídeo, né? E agora a gente tem a polícia da Itália dizendo que houve ali um ato de defesa do acusado, né? Quando o filho do ministro chegou perto da nuca dele, ou encostou na nuca, enfim. No final das contas, no frigir dos ovos, aparentemente não houve nenhuma agressão física, não dá para ouvir, não tem áudio, então não dá para saber se houve agressão verbal e de quem partiu essa agressão verbal, porque os dois lados aí estão dizendo que um agrediu verbalmente o outro, né? Mas com certeza, até nos poucos frames que surgiram, não houve agressão física. Mas aí, pasmem, o advogado de defesa vai lá e pede o acesso às provas e não consegue o acesso às provas. No final, vai ter que ir lá no gabinete do ministro com um assessor junto para não poder gravar e poder apresentar isso ao público. E aí vem o perito da Polícia Federal, ou melhor, a Associação de Peritos da Polícia Federal, e reclama dizendo que os peritos não foram responsáveis por aquela análise que surgiu, que veio ao público, né, que dizem que aparentemente há uma agressão. E aí o que a Polícia Federal faz? Abre uma investigação contra o perito que foi lá questionar, né? Como é que vai fazer um relatório, uma perícia sem os peritos? Enfim, é uma sequência de absurdos, de autoritarismo, né? De destruição de qualquer devido processo legal, que é típico de Alemanha Oriental, de Coreia do Norte. E, novamente, como o Consa falou, a imprensa, né, grilos. A gente tem lá o Globo que fez essa história em quadrinho, né? E a gente sabe que esse ato aí do Oculus One não aconteceu. Mesmo naqueles frames que o Toffoli liberou, não aconteceu. E vocês percebam que naquela ilustração eles tentam colocar o filho do Alexandre de Moraes menor, né? Como se fosse um menor de idade, como se fosse uma vítima. Caracoladinho, cara de anjinho. Quando a gente vê as imagens, ele é até da mesma altura, até maior, né? E ele é um jovem, o suposto agressor é um idoso, né? Então, a gente vê que a imprensa, que deveria estar à frente dos protestos contra esse estado de coisas, na verdade, faz às vezes de propaganda, né? Do Pravda lá, soviético, que vai simplesmente propagar a versão oficial dos fatos. Porque o que o Globo fez ali foi propagar a versão oficial dos fatos, e sempre numa ditadura você tem que ter os órgãos que propagam a versão oficial, né? E aí aqueles que, como nós aqui, estamos questionando, não, esses aí são os perigosos, esses são os criminosos, esses precisam ser calados, né? E daí, quando vier uma próxima CPI, vocês já sabem que os nossos nomes vão ser citados, eles já têm lá a matriz, né, só copy-paste, para ir instrumentalizando, e de repente o Lula vai apresentar um PGR aí que vai resolver fazer a denúncia contra todos nós e finalmente colocar todo mundo na cadeia, que é o objetivo final lá do ministro, né? Então, é assim que a banda toca no Brasil ultimamente. Ana. Eu só queria complementar aqui para vocês, o Deltan Dallagnol acabou de twittar, inacreditável. Ele disse o seguinte: ministro Alexandre de Moraes, sua esposa e seus filhos se tornaram assistentes de acusação no suposto caso de agressão. Detalhe, ainda nem existe acusação porque a PGR não ofereceu denúncia. Depois do juiz vítima, agora temos o juiz parte. E não pode, isso não existe na lei. Aí ele continua num segundo tweet, há 26 minutos. Toffoli autorizou Moraes, esposa e filhos do ministro como assistentes de acusação no caso de suposta agressão. Não existe assistente de acusação na fase de investigação. Quando a PGR falar uma coisa e Moraes falar outra, vocês acham que Toffoli vai decidir a favor de quem? Só para o pessoal que está em casa entender o que isso significa. Significa que o próprio ministro, a sua esposa, o seu filho vão poder arrolar testemunhas, vão poder pedir para fazer prova, para, enfim, busca e apreensão, essas coisas, né? E aí, se a PGR dizer, não, mas acho que não, quem é que vai decidir? O Toffoli vai dizer, não, a esposa do ministro pode, porque é assistente de acusação, né? Então, é uma sequência de absurdos que vão ficando cada vez mais
desesperadores, né, para quem está acompanhando isso e não consegue fazer nada. Essas pessoas que estão presas, aquela senhora que foi rezar, né, que entrou no Congresso com um terço com uma Bíblia, né, armas muito perigosas, 17 anos de cadeia, gente, 17 anos de cadeia, uma faxineira, né, com 2 filhos, na mesma semana que o Supremo define que o cara que é pego por tráfico e é réu primário não vai ser preso, vai cumprir a pena em liberdade, né? Então é uma inversão completa, né? Como é que as pessoas que foram alvo de algum tipo de violência, ou de nem violência, né? Entrar lá no Supremo e quebrar as coisas, como é que essas pessoas vão estar isentas para decidir sobre isso se eu fui diretamente atingido, né? Começa por aí. Então, é muito desesperador ver tudo isso, e tem pessoas muito humildes, pessoas inocentes, tendo suas vidas destruídas. 17 anos de cadeia é destruir vidas, né? Então é impressionante como tem gente que não só fica quieto, como até apoia isso. Não, tem que prender mesmo esses golpistas e tudo mais, né? Mas enfim, as pessoas tinham dificuldade de entender como é que as ditaduras se instalam. A gente está acompanhando em tempo real isso acontecendo diante dos nossos olhos. Exato. É um absurdo sobre o outro. Esse é o aeroporto de Roma, um bate-boca gerar isso tudo. É claramente um abuso de autoridade, um fato concreto, gravado por câmeras, né, filmado, né, divulguem, e aí ficam divulgando frames, e o temor é que daqui a pouco apareça uma versão editada ou coisa desse tipo. É uma tristeza total, gente. Vamos lá, que hoje a gente vai bater nosso recorde. Nosso recorde acho que é 10h15, né? Agora são 10 para as 10.